Nós sabemos que neste planeta existem hierarquias de seres espirituais que são positivos e que são evolutivos. Então, isto é uma hierarquia e nós chamamos de hierarquia espiritual. E sabemos, um pouco por alto, sem conhecer muitos detalhes, que existe também uma hierarquia de seres negativos e involutivos. Então existem duas hierarquias, a hierarquia da luz e a outra. Estes da outra nos influenciam ou procuram nos influenciar de diferentes maneiras. E muitas destas maneiras nós sabemos quais são. Porque somos tentados a todo momento, em diferentes níveis de consciência, então conhecemos esse trabalho desta outra hierarquia. Mas além da influência que essa outra hierarquia procura ter sobre nós, elas podem colocar nos seres humanos, e isso está acontecendo com muita frequência, elas podem colocar nos seres humanos o que nós chamamos de conexões. E essas conexões que a hierarquia das trevas está colocando em muitos seres humanos, hoje essas conexões são muito comuns. Então vamos ver o que são essas conexões, porque muitas vezes nós podemos estar inclinados a certas ações, a certas atitudes, a certos pensamentos, a certos sentimentos, porque nos colocaram alguma conexão. Claro que isto não é no corpo físico, porque essas hierarquias estão também nos outros níveis, nos níveis sutis, e elas trabalham e podem colocar essas conexões nos nossos corpos sutis, esses corpos que são invisíveis, no corpo etérico, no corpo astral e, enfim, em subníveis desses corpos. E eu peço desculpas por falar uma coisa tão inusitada, mas como nós estamos muito próximos de acontecimentos nos quais nós temos que ter clareza, eu vou precisar falar claro. Essas conexões que estas forças podem nos colocar são dispositivos nos planos sutis, não visíveis com olhos físicos, são dispositivos introduzidos na nossa aura. E esses dispositivos ficam trabalhando na nossa aura, se opondo ao plano evolutivo. E, portanto, na nossa aura, fazendo um trabalho de forma que a nossa aura resista ou fique impedida de se desenvolver dentro do plano evolutivo. Essas conexões que são colocadas nos nossos corpos invisíveis emitem permanentemente alguns códigos que se convertem em instrumento das forças involutivas nos nossos corpos sutis. Essas conexões que esta hierarquia das trevas coloca, ou pode colocar, são instaladas nas articulações sutis, planetérico astral, na cabeça, na nuca, nos chakras e em outros lugares estratégicos do corpo, segundo o que a hierarquia de Aurora, aquele centro planetário, nos revela. Mas o trabalho que existe nessa época não é só este trabalho negativo, que nós já estamos avisados que existe, não é? E que, portanto, podemos estar agindo sob influência dessas conexões. Então temos que estar muito mais atentos, nesta época de final de ciclo, ao nosso ser interior, ao nosso interno. Porque o nosso ser interno não pode ser enganado por essas forças. A nossa mente pode, o nosso corpo astral pode,
A nossa consciência humana pode ser enganada, mas o nosso ser interior, por essas forças, não é enganado. Nosso ser mais interno. Então, mais do que nunca, nós teríamos que ter presente este ser interno nosso, este núcleo interno. Ter presente isto. Agora, não é só esse trabalho que está sendo feito conosco nesta época, mas há também um trabalho que é feito pela hierarquia da luz. E para todos aqueles que se doam, para todos aqueles que se confirmam na lei do serviço, para todos aqueles que se confirmam na intenção de buscar esta vida interior, de buscar este eu interno, de buscar a guiança dentro de si, nesses que estão realmente buscando isto, a hierarquia da luz está usando um certo tipo de cristais. Esses cristais também são no plano invisível. Nós não estamos falando de plano físico. Então, essa hierarquia da luz, que nunca abandonou a Terra e que jamais vai abandonar enquanto existir a Terra, segundo o que ela revela, esta hierarquia da luz trabalha conosco mais nos planos superiores do que aqui, plano consciente. Portanto, nós temos que ter um alinhamento com os nossos planos superiores para começarmos a perceber a presença desta hierarquia da luz. Esta hierarquia da luz está nos entregando, está nos dando, neste momento, um material radioativo nos planos internos. Para todos aqueles que estão tomando a decisão ou que já tomaram a decisão de fazer um trabalho efetivo e permanente junto ao plano evolutivo e não ao plano involutivo. Então, aqueles de nós que estão totalmente dispostos e decididos a estar no plano evolutivo e trabalhando pela evolução, então, esses estão recebendo este tipo de cristal, que é algo que está nos nossos corpos e no nosso ser, em oposição àquelas conexões, que podem estar colocadas também, porque nós às vezes não percebemos quando temos isto colocado pela outra hierarquia. Esse tipo de cristal que a hierarquia branca usa e está colocando, são de material radioativo. Esse material radioativo não é muito abundante neste planeta, mas vem de outros planetas ou de alguns satélites de planetas do Sistema Solar, como por exemplo das luas de Júpiter. Então, esse material radioativo que a hierarquia branca coloca, vem de planetas e satélites do Sistema Solar, como por exemplo das luas de Júpiter, porque esse material radioativo na Terra não é muito farto. Isto que a hierarquia branca nos coloca, nos faz ter a possibilidade de sermos como antenas de energia, mas de energia do Sol central da galáxia. Não deste nosso Sol, do Sol central da galáxia. Para que a gente possa canalizar com facilidade e com fluidez a energia da transmutação. Porque nestes momentos críticos, nestes momentos em que a hierarquia das trevas está agindo solta no planeta, estamos chegando num ponto terminal deste jogo. Então, esta hierarquia das trevas está solta.
E isto que a hierarquia da luz nos coloca é uma possibilidade de nós transmutarmos com mais possibilidades. Porque a esta altura não basta que a gente se purifique. É bom que a gente continue se purificando, mas purificação nós já devíamos estar sendo feito há muito tempo. A purificação agora mantém o nosso estado, mas o que vai resolver neste momento é a nossa capacidade de transmutar. Transmutar quer dizer pegar uma força e transformar esta força. Pegar uma energia e transformar esta energia. Mudar esta energia. Isso chama-se transmutar. E nós podemos transmutar forças e energias em nós mesmos, como podemos transmutar forças e energias que estão na nossa volta. E nós temos que ter, nesses momentos, a possibilidade de transmutar. Então, nós precisamos desta energia da transmutação para podermos fazer frente a tudo isto que as forças involutivas estão organizando e agindo. Essa hierarquia da luz está fazendo isto, porque aí, além de transmutar, nós podemos também trabalhar com irradiação. E quando se trabalha com irradiação, a gente pode trabalhar em silêncio, a gente pode trabalhar sem se mover, sem sair do lugar onde está. Na irradiação, você está fazendo onde quer que esteja. Então amplia demais o nosso campo de trabalho. E esses cristais, que não são visíveis, né, não são físicos, esses cristais, estão sendo colocados nas palmas das nossas mãos e na altura da área cardíaca, nos nossos corpos sutis, não no físico, repetimos, no plano etérico e no plano astral. Então nós temos também instrumentos, não só as conexões que podem estar em nós, mas temos também esses outros instrumentos. E a esta altura, nós teríamos que tomar a decisão de nos voltar com toda a decisão e nos voltar com toda a clareza para aquilo que nós conhecemos como mestre interno. Porque a nossa mente não sabe lidar com estas coisas. Isto não são coisas conhecidas da nossa mente concreta. Isto não são coisas conhecidas do nosso corpo mental. Porque a nossa mente humana é uma soma de todas as nossas experiências nas encarnações passadas. Mas aquilo que é uma experiência nova não está na nossa mente, porque ela não tem aquilo nos seus arquivos. Então, não adianta nada, numa situação como esta, você está procurando soluções na mente. Porque a mente só pode te enviar coisas conhecidas e que não vão resolver nenhuma coisa conhecida, nenhuma coisa que a gente conhece de todas as encarnações vão servir neste momento. Porque nesse momento é um momento muito especial para o planeta e onde vão acontecer coisas que nunca aconteceram nas nossas encarnações conscientes. Podem ter acontecido antes, mas são coisas que nós não conhecemos. Então, a partir deste momento, nós teríamos que decididamente nos voltarmos para isto que nós chamamos de ser interior, ou de mestre interno. Há quem chame este nosso ser interior de mestre interno, porque é o núcleo interior no nosso ser, onde habita a nossa realidade que tem contato com o cosmos. E é só com contato com o cosmos que nós podemos transcender e atravessar esta realidade planetária atual. Então, vamos chamar de mestre interno, porque aí todos sabem o que esse termo quer dizer. Este termo mestre interno é muito visual também, então não há como não entender isto.
Então, nós temos este núcleo, que é o arquivo de todo o nosso conhecimento e que é também aquilo que representa o conhecimento cósmico em nós. Então, nesse núcleo, no mestre interno, está reunido todo o conhecimento que nós adquirimos na nossa evolução. No nosso ser atual, é o núcleo mais seguro ao qual nós podemos recorrer. O núcleo mais seguro não é a mente. O núcleo mais seguro não são essas sensações que a gente pode sentir, nem esses instintos. Isto não é seguro. A única coisa segura para estas coisas que não estão na nossa experiência é esse núcleo interno, é esse mestre interno. Então, ou a gente se volta lá para dentro agora ou não se volta mais. E não vai ter solução para o que já está acontecendo e para o que vem aí. E que vem aí muito depressa. Não está assim colocado num tempo muito grande, não, muito largo. Todos aqueles que procuram uma conexão com este núcleo interno, todos aqueles que vão buscar as respostas, todos aqueles que vão buscar a orientação, todos aqueles que vão buscar a força, o ânimo, a fé, nesse núcleo interno, neste momento, vão começar a se sentir familiar com ele, porque está havendo uma ajuda especial. Este núcleo interno sempre foi muito misterioso. Em épocas passadas, se precisava trabalhar muito para entrar em contato com esse núcleo interno. E vocês sabem, as escolas de yoga, como ensinaram isso e como esse processo era longo. Eram vidas. Agora, você se volta lá para dentro, porque como ali é o único lugar de onde pode sair orientações válidas para vocês, vocês voltem para lá, porque esse núcleo interno também está hoje num outro ritmo, numa outra disposição. Ele sabe muito melhor do que nós, no nosso ser consciente, o que significa esta época, de forma que esse núcleo interno está muito mais responsivo, está mais simples de entrar em contato conosco, mesmo porque está sendo muito estimulado pelas hierarquias da luz. As hierarquias da luz estão muito visíveis a ele, como estão visíveis para os nossos núcleos ainda mais internos. E quando nós nos voltamos para esse núcleo interno, na época atual, não só nós vamos estar diante de uma atividade que nos parece possível e familiar, como também vamos ter muita confiança. E a confiança vem dele, quando você o procura, quando você o busca. Então você pode buscá-lo muito desencorajado, mas buscá-lo sabendo que é só lá que você pode ter a guiança segura. Então você pode estar muito decidido, então você vai receber uma energia que vai te dar confiança. Mas você pode ir adquirindo confiança nisto só no decorrer do processo. No início você não está com muita esperança, não. Mas no decorrer do processo você vai adquirindo esperança, se você prosseguir. Bem, o que pode nos ajudar muito nesse trabalho de nos aprofundarmos, que pode nos ajudar muito nesse trabalho de buscarmos esse contato com o nosso núcleo interno, é aquilo que nós conhecemos como prática da oração. Hoje, mais do que nunca, é muito importante orar. Cada um de vocês deve ter algum conceito sobre oração. Os conceitos de oração são vários. Mas no seu conceito de oração, você deve fazer alguma coisa. Tem gente que ora pedindo. Então, se você ora pedindo, peça
para essa conexão com o ser interno se dar. Peça. Se a sua oração é para pedir, peça isso. Não fique perdendo tempo de pedir outras coisas. Porque todas as outras coisas hoje são de menos importância. Se você, quando ora, pede, nem todo mundo pede quando ora, mas se você, quando ora, pede, peça essa conexão. Isso é o principal hoje. Isso é prioritário. Agora, se quando ora você se aquieta, saiba que quanto mais quieto você fica e quanto mais voltado lá para dentro você está, mais esta ponte vai se fazer. Enfim, você use as suas orações como você quiser, como você entender, mas faça isto. Use este apelo, use esta forma de apelo. E alguns que oram com muita sinceridade e com muita verdade, muitos, quando oram, podem, de uma certa forma, ver, ou podem, de alguma certa forma, sentir a presença deste núcleo interno. Nem todos que oram veem ou percebem esse núcleo interno. Mas quando oram, sabem que ele está ouvindo. Isto sabe. Para aqueles que oram e que veem alguma coisa, eles devem saber que se esse núcleo interno lhes aparece em visão, ele vai ter um aspecto que pode não ser o nosso aspecto atual. O nosso aspecto atual nós conhecemos de nos olhar no espelho. Mas o aspecto do nosso núcleo interno, mesmo que ele tome uma forma internamente para que nós o vejamos, ele pode não ter o aspecto que nós temos atualmente. E isto não quer dizer que não seja ele. Porque ele vai tomar aquele aspecto que ele tinha quando vivia numa encarnação anterior, na qual nós demos muitos passos importantes ou recebemos informações muito válidas, muito reais. Então esse núcleo interno de repente pode aparecer para nós internamente com o aspecto que nós tínhamos naquela encarnação que foi muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Então se vocês estão orando para dentro, buscando o núcleo interno, e vocês veem uma figura, aquela figura corresponde à figura que você tinha, que ele tinha na encarnação importante na sua vida espiritual. Então, você pode estar orando e de repente se surpreender muito de ver internamente uma figura de uma polaridade ou de um sexo diferente do seu. É porque naquela época em que você desenvolveu tudo isso, que o seu ser interno gravou lá na memória dele, as coisas mais importantes que te impulsionaram, é que você estava num corpo de outro sexo. Então, como hoje isto tudo está muito em movimento, eu estou falando isto assim porque qualquer um de vocês, na hora da oração, pode ver isto, mesmo que nunca tenham visto, mesmo que não seja uma coisa comum. Daqui por diante, tudo aquilo que era raro vai ser comum. Então pode ser que vocês vão orar e de repente vejam esta figura. Esta figura, então, pode ser de um outro sexo e também pode apresentar-se sem idade. Você pode estar diante de uma figura que não tem idade, que não seja velho, nem jovem, nem criança, não tem idade. Precisa fazer essa experiência para ver o que é isto. Você vê uma figura humana que não tem idade. Isto aqui no plano externo não existe, mas nesse plano existe. Então você vê a sua face sem idade. E eventualmente pode ver a sua face muito diferente daquela que você é. Se você duvidar durante a oração, se você tem alguma manifestação assim e duvida,
não se perturbe. Faz o sinal da cruz diante daquilo. O sinal da cruz, que é um símbolo muito antigo, não como vocês sabem. Conhecido no planeta inteiro em todos os tempos. Desde a pré-história se sabia-se da existência desse sinal. Então você faz o sinal da cruz, que aquilo, se for ilusório, se desfaz. Agora, se aquilo permanece mesmo com o sinal da cruz, é porque é a imagem do teu mestre interior. Tá certo? Então, se vocês não quiserem se iludir, façam o sinal da cruz em tudo aquilo que vocês virem. E se fazendo o sinal da cruz não se dissolve, continua positivo, então é verdadeiro. Olha, alguns meses atrás nós jamais falaríamos essas coisas. Mas agora precisa falar. Porque agora vocês têm que saber de tudo o que precisam para trabalhar em direito. Porque realmente as coisas estão se definindo nesses momentos e a nossa atitude e a nossa familiaridade com esses processos é muito importante. Esse nosso núcleo interno, ele sabe tudo sobre as nossas vidas, tudo o que se passou conosco ele conhece. E ele nos aceita assim como nós somos. Então você, para se apresentar para uma pessoa, eventualmente você tem que se arrumar, você tem que se ajustar, você tem que se preparar, porque você quer dar a melhor impressão possível para aquela pessoa. Para o seu núcleo interno você não precisa ter essas preocupações, porque o nosso núcleo interno sabe o que nós somos e mesmo que você se disfarce, ele sabe o que você é. Então você não se preocupe de se apresentar para ele na situação em que você está. Mesmo que você tenha complexo de culpa, mesmo que você saiba que você é um pobre coitado, mesmo que você saiba que você fez mal, não leve nada disso em conta. Você se apresente assim como você é. Se você estiver em crise, se você não estiver bem naquele momento, você se apresente como você é. Porque isso não vai influenciá-lo. E ele vai de alguma maneira responder. Esse núcleo sabe tudo de nós. Não há nada a esconder. Você pode se apresentar do jeito que você está. Mesmo que você sinta o pior dos mortais, se apresente. Porque ele sabe muito mais do que você o quanto você é o pior dos mortais. E ele aceita tudo isso. Para ele isto não é problema. O que é preciso agora é que você se apresente, é que você faça esta conexão. Então, se você ora, se você tem hábito de oração, ou se você vai resolver fazer oração, se você vai assumir esta prática, pense um pouco nesse núcleo interno antes de começar. Porque só de pensar nele, a sua mente já muda de ritmo, já muda de vibração, ele já começa a ajudar. E você então vai fazer um trabalho muito mais profundo, vai fazer um trabalho muito mais real. E nós teríamos que aprender, nesses momentos, ter a nossa mente como um núcleo que pode executar as coisas que nós quisermos, que nós fomos inspirados a fazer. Mas nunca ter a nossa mente como o lugar das nossas decisões. Olha, vocês têm que mudar esta chave. Se vocês vão procurar ter as decisões na mente, vocês podem ser enganados. Porque a mente pode não ter a experiência do que vocês vão viver agora, então ela não tem nada o que te ensinar. E ela, para se manter influente sobre você, ela pode te dizer uma coisa ilusória. E você se iludir e depois ver que se enganou. Esses não são momentos de nós estarmos buscando estas coisas na mente.
A mente é para coisas mecânicas, para coisas normais. A mente é para coisas que nós precisamos dela para fazer as coisas direito. Mas a mente não é lugar de consulta nestes momentos. O lugar das nossas decisões, a fonte das nossas consultas, a direção na qual nós deveríamos nos voltar é para esta parte interna, é para este ser interno. E com isto, se vocês adquirem este hábito, se vocês tomam a decisão de adquirir este hábito, de tudo perguntar lá para dentro, de buscar as coisas lá dentro, neste momento, você vai começar a confiar. Você vai começar a sentir segurança. Segurança que nenhuma coisa aqui fora pode dar para vocês. Vocês veem que as pessoas inexperientes, ignorantes, colocam a segurança nos cofres, não é? Colocam as seguranças nos cintos. Hoje você entra num carro, tem que pôr aquele cinto. E todo mundo põe a segurança naquele cinto, imagina. Então, não quer dizer que não use aquele cinto. Usem, porque é de lei da terra, mas não ponham a fé naquilo. Porque o que tem que acontecer, acontece com 10 cintos daquele. Mas nós temos que virar chaves na nossa mente. Eu estou usando esta questão dos cintos da segurança no automóvel, porque isto todo mundo entende. Então você põe aquele cinto, mas não põe a segurança naquilo. Se você conseguir isto, você vai começar a desligar a tua segurança de tantas coisas que não dão segurança alguma na realidade. Então as nossas decisões, as nossas buscas, nós devemos ir buscar tudo lá dentro. Olha, estas são coisas básicas nesses momentos. E embora nós tenhamos ouvido isto sempre, porque isto está em todos os livros espirituais, embora a gente tenha ouvido isto sempre, agora é o momento de ouvir de novo, mas pôr em prática. Porque se não puser em prática agora, vai realmente ter dificuldade. Vai ter dificuldade, inclusive, para partir deste mundo harmoniosamente. Porque digamos que chegou a hora de nós partirmos deste mundo. Cada um tem sua hora marcada. Desde antes de nascer já tinha sua hora marcada de voltar. Mas essa hora nós temos que nos preparar para recebê-la. E se nós estamos voltados para esse núcleo, nós vamos vivendo esta hora, mesmo que ela não tenha chegado, de alguma maneira. Nós precisamos ter presente estas coisas, porque as entidades negativas, nós dissemos, essas entidades negativas estão soltas e dentro de certos limites elas podem fazer tudo o que elas querem. Porque é a hora delas fazerem tudo o que elas querem para depois acontecer alguma coisa. Então, nós podemos ouvir isto mais uma vez, mas desta vez fazer. Desta vez realmente pôr em prática. Segundo as informações e segundo as instruções do Centro Planetário Aurora, porque vocês sabem que cada centro planetário tem uma parte do conhecimento disponível para o planeta. Um centro planetário não tem todo o conhecimento disponível para o planeta. Cada centro planetário tem uma parte deste conhecimento. E é do conhecimento do Centro Aurora que estas entidades involutivas que nos colocam as conexões, que estas são de 10 graus diferentes. Os antigos chamavam isso de diabinhos, chamavam isso de demônios. Os padres do deserto chamavam de demônios. Outros chamam de outras coisas. Mas estas entidades, elas são de 10 graus diferentes. Atualmente, elas estão se manifestando até o grau 8, segundo
aurora. Os dois últimos graus, o grau 9 e o grau 10, não estão ainda manifestados. Vão surgir de repente. E os dois últimos graus, que não estão ainda ativos delas, são os mais negativos e vão se manifestar nos momentos finais deste ciclo. Nós temos agora o conhecimento de quais são esses graus destas entidades negativas, destas forças do mal. Temos esses graus até o 8º. O 9º e o 10º nós não poderíamos conhecer agora porque não seria necessário, não estão vigentes. Essas entidades procriam nos nossos corpos. Quando elas entram num corpo nosso, elas ali começam a procriar. Seria bom que vocês chegassem por si mesmos à conclusão de que precisam orar. Porque muitas coisas nós não podemos resolver, muitas coisas nós não sabemos como mexer com elas, mas se vocês se põem numa atitude de querer contatar uma coisa mais elevada, que é a oração, aí vocês vão ter estas coisas com uma visão mais real. E essas entidades, então, nos nossos corpos, procriam continuamente e realizam aquelas conexões das quais nós já falamos. Estas são o 5º grau dessas entidades. Então, quando elas estão colocando as conexões, são as entidades de 5º grau, são perigosas, hein? E há quem as veja, e vocês também podem vê-las, embora não tenham uma forma específica, mas muitos as veem como serpentes enroladas nos seres, como nos trabalhos de Hércules. Às vezes, nós podemos ter um sonho, ter uma visão, uma serpente desta que está nos rodeando, que está nos envolvendo. Isto quer dizer que uma dessas entidades de 5º grau está te trabalhando, está te envolvendo. Então aí você tem que orar de uma forma especial. Não há o que fazer contra isso, a não ser que a gente seja exorcista. Mas se a gente não é exorcista, só pode orar. Orar, se conectar com os planos mais poderosos do nosso ser, ou durante a oração se fazer ouvir por alguma hierarquia espiritual. E como há hierarquias espirituais para ajudar em todos os setores neste planeta, neste momento, então alguma hierarquia vai te ouvir. Porque as hierarquias não podem interferir nestas coisas se nós não pedimos. Vocês ouviram bem isto? Não pensem que uma hierarquia vai descer de onde está para vir te ajudar se você não pede. Porque se você não apela para a hierarquia, se você não a chama, se você não ora, se você não se volta para ela, ela não pode interferir na sua experiência. Se você não chama, é sinal que você tem que fazer aquela experiência. Você tem que passar por aquilo para você ver como é. Então ela não pode vir cortar o que está acontecendo com você, neste campo, se você não pede. Estas entidades de 6º grau, que aqui já começam a ficar mais importantes. Elas não só ativam essas conexões negativas, elas ficam ali ativando aquilo para você ter na sua aura várias brechas, vários buracos por onde as forças negativas vão entrar à vontade. Não só elas ficam ativando aquelas conexões que outras colocaram, não é? Como também elas começam a absorver toda a sua energia.
Então, se vocês vão se sentindo desvitalizados, como se algo estivesse sugando a sua energia, vocês estão com essas coisas de 6º grau, próxima ou já encostada. No plano astral, ou nos sonhos, ou numa visão, vocês podem vê-las como serpentes. As de 7º grau não só procriam, não só fazem tudo isto que estas outras fazem, como também elas vêm acompanhadas de muitas outras que nem estavam aqui. Então essas de 7º grau são muito criativas. E estas trazem consigo formas, trazem consigo forças, energias que são da qualidade de certos animais do plano astral, animais evoluídos, animais do plano astral, não esses daqui, animais do plano astral que são instrumentos de muitas forças negativas. E essas de 7º grau abrem na nossa aura portas, que são aberturas por onde entram à vontade as forças involutivas, as forças da desordem, as forças do caos. Elas conseguem fazer isto porque nós ainda não compreendemos a situação na qual estamos vivendo. No momento que a gente compreende estas coisas e que a gente pede confirmação dentro de si, não na mente, porque, repito, a mente pode dizer outra coisa, porque a mente pode não ter vivido estas coisas conscientemente. Então você vai pedir dentro confirmação sobre isso. Porque se você nesses momentos não compreende esta situação, esta incompreensão abre portas para tudo isto entrar, a incompreensão. Então a incompreensão de certas coisas no passado deixava você inexperiente e pronto. Mas a incompreensão hoje destas coisas abre portas para entrar na aura de vocês coisas que vocês não têm capacidade para lidar com elas. Então realmente tem que compreender estas coisas. Tem que compreender e tomar a decisão. Essas de 7º grau abrem portas, segundo o conhecimento de Aurora, na altura da cabeça, nos pés, aqui nos ombros e na frente do corpo. Então, na hora da oração, se você eleva a força da oração daqui para cima, se você não fica orando lá na barriga, porque tem gente que ora na barriga, ora muito emocionado, então ora na barriga. Então, se você eleva a sua oração para estas áreas mais altas, você vai colaborar para que isto se resolva de uma certa forma. E estas de 7º grau se mostram, para quem é vidente, nas formas de um polvo, aquele animal que tem vários tentáculos. Então, elas se mostram assim, a nossa vidência. Olha, nós precisamos ter vidência hoje. Nós não podemos esperar que isto venha naturalmente. Nós precisamos pedir internamente para que se veja estas coisas. Ver não é só ver assim o que aparece. Ver é entender também. Ver é compreender. Ver é perceber que isto é realidade. Então precisa pedir para ver. E estas, de 7º grau, estas têm a capacidade de levar os nossos corpos sutis para outros planos. Estas podem tirar de nós, por exemplo, partes do nosso corpo etérico, podem tirar de nós partes, pedaços do nosso corpo astral, ou levar o corpo inteiro. E nós continuamos aqui vazios desses corpos que elas levaram. A oração
é o que misteriosamente lida com isto, como resultado daquilo que você está fazendo. A oração resolve estas coisas. Porque segundo a intenção, segundo a força, segundo o seu desejo, segundo a sua sinceridade de estar junto com esses planos interiores, esses planos internos, a sua oração começa a resolver tudo isto. Não exatamente ela, mas ela faz com que muitas energias da luz, muitas energias se aproximem e colaborem nesta obra. E essas energias nos completam em tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então vocês podem dizer, bom, mas eu não sei como lidar com isto, eu nem estou percebendo que eu estou nessa situação. Mas se você está duvidando, é porque você está. Então você precisa realmente chamar. Porque aí essas forças da luz vêm e suprem você naquilo que você realmente naquele momento não consegue. Porque as forças da luz estão aí não só para iluminar outras coisas, mas as forças da luz estão aí também para nos tirar desta situação. Mas, como se disse, as forças da luz não interferem. As forças da luz não dão um passo nesta área se você não as chama, se você não as quer, se você não pede. Elas não vão interferir naquela experiência que você, pelo jeito, precisa fazer. Porque se não consegue ver isto hoje claro, em tudo que vocês olham, se vocês olham as pessoas e não veem que elas estão sob todas essas influências, vocês não veem que as pessoas não estão na realidade, que as pessoas estão cuidando de coisas que diante disto não tem importância alguma. E elas estão perdendo as 24 horas do dia cuidando de coisas que não dizem respeito a todas estas coisas que são tão importantes neste momento. Mas aí vamos ver as de grau 8, que são aquelas mais fortes, porque a de 9 e 10 ainda não estão ativas. Essas de grau 8 são as mais negativas. Estas são predadoras, essas destroem. Começam a destruir tudo aquilo que você tem organizado na sua aura e nos seus corpos sutis. Agora, para estas últimas, são necessários alguns instrumentos que nós necessitamos e que a hierarquia pode nos trazer. Para essas de grau 8, nós teremos que ter instrumentos de um plano de consciência no qual nós normalmente não estamos. São instrumentos que vêm do universo mental. Nós estamos no universo material. Nós não estamos normalmente no universo mental. E para lidar com estas, do grau 8, esses instrumentos têm que vir do universo mental. Aí, sem você pedir, sem você acionar essa sua capacidade de se comunicar com os planos superiores e pedir isto pode não se dar. E essas de grau 8, que só vão ser desativadas por essas qualidades de um plano onde nós normalmente não estamos, essas ficam, digamos, na mão de uma energia sagrada que está disponível para nós, que nós conhecemos como energia do aspecto filho da criação. Então, esta energia do filho, esta vem deste universo mental e lida com isto. Aqui nós estamos no limite do que podemos suportar nesses momentos. Tanto assim que vem esta energia para resolver. As de grau 9 e as de grau 10, que vão entrar logo mais, estas ainda não foram soltas, mas vão ser.
Então precisa que a gente comece a conscientizar estas coisas e comece a orar da forma correta. Não orar mecanicamente. E não orar para você ganhar dinheiro para pagar a prestação do apartamento, porque isso você deixe correr, porque isto vai se resolver de alguma maneira. Você precisa resolver esta conexão, porque todo o resto vem como acréscimo. Hoje nós vamos parar por aqui com este tema, porque temos que passar agora para a parte positiva desse assunto, que nós precisamos dela para poder ter clareza, não é? Com respeito a tudo isto que foi dito. Nós vamos agora falar algo sobre os nossos irmãos que não são desta terra. E que nós ainda, por causa do nosso vocabulário que é tão pobre, nós chamamos de extraterrestres. Então nós temos que saber algo sobre esses extraterrestres, porque entre eles, e que estão bem em contato com este planeta, estão aqui também, mas eles também não interferem na nossa vida. Os extraterrestres não interferem na nossa vida. Eles estão aqui conosco. Só que nós não vemos, porque eles não usam as mesmas vibrações que nós usamos, eles estão em outra vibração, então não são visíveis aos nossos olhos físicos, estes extraterrestres. Estes que estão presentes, como consciência aqui, estes podem dominar tudo isto. Um extraterrestre lida com isto brincando, se pode empregar este termo para um extraterrestre. Ele lida com isso como um jogo pequeno para ele. Porque eles são irmãos nossos, mas estão num outro coeficiente intelectual. Digamos que nós estejamos neste momento com um coeficiente de intelectualidade para estas coisas de 8%. Existe um coeficiente de 100% para entender estas coisas e nós temos 8% de possibilidade de entender. Um extraterrestre evoluído tem 100%. O extraterrestre está 92% na nossa frente, na capacidade de lidar com estas coisas. Está claro isso para vocês? Então, neste momento, nós teríamos que realmente não estar indiferentes a esta presença extraterrestre aqui. Essa presença extraterrestre não fica chamando a nossa atenção, porque de nada adiantaria. Se eles começassem a chamar a sua atenção, você ficaria com medo. Isto não resolveria nada. Você é que precisa pedir luz lá dentro e pedir que esta luz te mostre que eles estão aqui. Se você fala com eles, eles te ouvem, estão aqui, a consciência deles está aqui. E alguma resposta vem.